Cláudio, como é que você vê os impactos dessas obras todas que estão sendo prometidas para aquela região? Falando sobre o Poço da Draga, só uma colocação, eu acredito que o Conselho Comunitário podia se aproveitar da obra do aquário. A dona Ivone é a presidente. Ela está hoje no melhor lugar da Praia de Iracema, o lugar mais nobre é o Poço da Draga. O Conselho Comunitário podia aproveitar aquela zona que tem uma quadra do lado da indústria naval e construir um galpão para vender para os turistas produtos executados no próprio Poço da Draga. Eles fazem cultura, eles fazem artesanato. Então podia ser construído lá um centro de artesanato do Poço da Draga. Eu até levei a dona Ivone de lá, nós estivemos lá. Mostrei o local. É uma quadra que é pouco utilizada. Podia ser construído lá um galpão e vender para os turistas. E o Instituto também. Não A gente seria está querendo interessante, fazer... né? Legal. Nós estamos querendo resgatar a memória do Poço, desde que a ponte foi construída, né? Até agora. Inclusive, o meu filho, com a equipe dele, né? Os outros meninos que trabalham no Alpendre, conseguiram umas fotos na universidade, isso tá, depois eu posso passar para vocês, de quando as nossas casas ainda eram palafitas e na rua era aquela areinha da praia. Deve ser O belíssimo. Poço da Draga. O Poço da Draga. Hoje o Alexandre, que trabalha aqui, estava lá na minha casa, antes de eu vir para cá, olhando essas fotos, ele ficou assim, extasiado com as fotos. Quando ainda as casas eram palafitas, eram casas de pescadores, as ruas eram aquela areiazinha branca da praia. Aí depois foi que a paisagem foi se modificando no decorrer do tempo, né? Aí as casas foram mudando para alvenaria, foi pavimentada, mas até hoje nós não temos E essa ideia do galpão, vocês já tinham conversado? Eu falei com ela, eu estive com ela no Poço da Draga. A gente quer fazer um museu do Poço. Eu levei ela lá e disse, doutora, tá vendo esse terreno aqui? Na beira da ponte metálica. Não serve para nada. Em cima das rochas. Você constrói uma fundação, constrói um galpão para vender produto para os turistas. Isso aí seria a revitalização do Poço da Draga. Sem dúvida. Entendeu? O que é que eu faria mais? Eu não sou arquiteto, sou minha área de engenharia civil. Eu pegaria a rua do restaurante Lô, eu ligaria com a Praia de Iracema. Aí eu teria outro acesso de entrada na Praia de Iracema. Porque ali você tem que derrubar umas casas para atravessar. Pouquinhas casas, tem que tirar. Essas casas teriam que ser desapropriadas, poucas casas. E você teria o Poço da Draga na zona nobre da Praia de Iracema. É o melhor lugar, totalmente nascente. Porque abrindo ali você dá direto na ponte metálica. Já existe a rua, só que é pequenininha, ela teria que ser alargada. Ela passaria por trás do galpão da Boate Alfândega, onde vai ser a Casa Cor. Então, é uma visão bem simples. Constrói o galpão lá, para que a comunidade dela tome conta, distribui produtos artesanatos e coloca cultura para ser vendido para os turistas. Legal. O Instituto Iracema, ele vai nascer para consolidar todas essas ideias e pôr algumas delas em prática, as ideias que forem boas? Exatamente. Você vai me responder isso logo depois do intervalo. A gente vai para o intervalo, você participa do programa pelo telefone 3366-3770 ou pelo endereço eletrônico enquete@tvopovo.com.br. Até já! Tamo de volta. Aprendeu a fazer legalzinho. Ensinou legal, aprendeu a fazer direitinho. Tamo de volta com o grande debate. Você em casa participa do programa pelo telefone 3366-3770 ou pelo endereço eletrônico enquete@tvopovo.com.br. Estamos conversando sobre a nova praia de Iracema. Eu fiz uma pergunta para o Sabadia, mas você queria concluir o que você estava falando antes? Eu gostaria de falar sobre uma ideia que eu teria em termos de projeto de arquitetura, né, para a praia de Iracema. O que é que eu faria? Eu sou engenheiro civil, não sou arquiteto. Mas o que é que eu faria com a Praia de Iracema? Eu prolongaria a rua do restaurante Lô até a ponte metálica, construiria na beira da ponte metálica, que seria os fundos, a parte de trás da indústria naval, o instituto, que seria o do Conselho Comunitário do Poço da Draga, para que eles pudessem trabalhar. Eu tiraria todo o tráfego de veículo da Rua dos Tabajaras. Ah, essa ideia ainda é interessante. Ali antigamente passava um bonde, né? Vocês são a favor de que volte o bonde? Suspenda o trânsito de carro e bota um bonde passando? Uma ideia, é muito boa. Essa ideia não é bonde que chama, é VLT. Não, mas agora. Não, eu digo bonde mesmo. Não, eu estou falando é bonde mesmo, Ivanedi. Não é negócio de trem moderno, não. É bonde mesmo, bonde. Colocaria o bonde, qualquer tipo de transporte, tiraria os carros daquela rua, transformaria o galpão o que vai ser feito a Casa Cor, da antiga Boate Alfândega, num grande estacionamento. Poderia ser até um estacionamento vertical, porque é o grande problema da Praia de Iracema é estacionamento. Você teria a comunidade num lugar maravilhoso.
eles poderiam lucrar com isso, crescer como um bairro, e a Praia de Iracema teria tudo que necessita. E o calçadão, em vez de você ter carro passando, seriam pessoas. Uma opinião minha. A minha pergunta, Sabadia, era essa. Quer dizer, o Instituto ele nasce no sentido de aglutinar todas essas ideias para o desenvolvimento específico da Praia de Iracema? Sim. Rui, me sinto muito à vontade de falar sobre a comunidade do Poço da Draga, porque eu convivo com eles desde 99. Algumas das coisas que a Ivoneide acabou de falar foram efetivadas pela ONG, que fica aqui do lado ainda, pela ONG Alpendre. E desde 99 nós conhecemos efetivamente, chamamos pelo nome e temos um relacionamento com eles. Depois, em 2003 a 2007, eu estava no Dragão, um empreendimento que também gerou um impacto, mas que conviveu, na minha época, convive com a comunidade do Poço da Draga sem os maiores problemas. Eu acho que só as pessoas têm que entender que a comunidade não está ali para ser uma fornecedora de uma mão de obra mais simples possível, né? Uma mão de obra de garçom, uma mão de obra de faxina, enfim. A comunidade ela é muito organizada, tem pessoas ali que têm uma ideia muito forte do que querem com a cidade, da sua relação cultural com a cidade. Então isso tem que ser respeitado. É uma comunidade que produz culturalmente, né? Eu me sinto muito feliz de dizer que eles produzem culturalmente, porque eu acho que nós tivemos, enquanto Alpendre, uma colaboração com isso, com cursos efetivamente, ou seja, nós temos ali pessoas que trabalham hoje com artes visuais sem nenhum problema. Então, da mesma forma que o Alpendre teve essa relação com o Poço da Draga, da mesma forma que o Dragão, posso falar pela época que estive lá, também tinha essa relação com o Poço da Draga, né? E ainda tem. A juventude toda presta serviço lá, claro, sendo monitores, enfim, uma série de coisas. É a relação que o Instituto Cultural de Iracema, uma organização social que está em implantação, né, que terá um vínculo com a Secretaria de Cultura do município, pretende ter. Ou seja, ontem até teve muita essa discussão, mas não comunicaram a gente isso, não comunicaram a gente, como é que vai ser isso? Muitas coisas ainda não foram comunicadas efetivamente, porque elas estão num processo de construção. O Instituto Cultural de Iracema não vai chegar ali com uma nave extraterrestre e pousar. Mas por que, por exemplo, acontece esse tipo de coisa, Sabadia? Quer dizer, vai alguém lá da Habitafor para cadastrar as casas sem explicar direito para a comunidade o que está acontecendo, quer dizer, e fica essa coisa assim meio sombria, fica a comunidade sem saber o que vai acontecer com eles. Seria muito mais claro a prefeitura chegar lá e falar assim, aqui pessoal, não vai sair ninguém, eu estou dando uma garantia de que não vai sair ninguém. Ou o contrário, eu chegar lá e dizer assim, olha, vai ter que sair todo mundo, porque o aquário vai chegar, vocês vão ter que sair daqui. Traria uma tranquilidade muito maior para a comunidade, e a comunidade poderia se programar sua vida. Entende? Por que não é assim, que as coisas não acontecem dessa maneira? Rui, é difícil, como eu lhe falei anteriormente, falar pelo Habitafor. Eu não tenho conhecimento como é que esse processo foi feito, enfim. O que eu tenho conhecimento desse processo da legalização fundiária foi o que eu lhe disse. Agora, do processo do Instituto Cultural de Iracema, eles estão sabendo, nós já nos reunimos, enfim. É um processo que está em construção, de programação cultural, de envolvimento deles. Enfim, é um processo que envolve, inclusive, porque eles mesmos, ao saberem que eu estava à frente disso, obviamente que logo me procuraram. São pessoas que têm um relacionamento, que têm telefone, que têm e-mail e que vai lá e pergunta. Enfim, de 4 meses para cá, quando eu assumi essa função, nós temos nos encontrado sistematicamente. Então, esse é um processo em construção. Quando eu falo que as coisas não estão... Óbvio que nós temos um plano de trabalho, óbvio que nós temos uma proposta, né, que está para ser conduzida pelo Instituto Cultural Iracema, mas ela é uma proposta extremamente permeável. Não só com relação ao poço, mas também com relação ao processo, por exemplo, que o Cláudio colocou em campo. Quando eu soube disso, né, quando a prefeitura soube disso, rapidamente nós nos aproximamos, porque nos impressionou muito a quantidade de pessoas que estavam envolvidas nisso. Né?
apesar de ser muito fácil ser cidadão pela internet, né? Você vai lá, dá um clique, escreve 2 palavras. Ontem nós sentimos isso. No fórum presencial que foi feito na CDL, você já nota que a presença diminui, né? As pessoas não estão lá de viva voz para falar, ou seja, essa cidadania aquelas eletrônica... pessoas que bradam muito pela internet e de repente não aparecem. E é uma coisa que até nós temos discutido passa o tempo todo muito. cutucando e curtindo. Né? Isso. Mas também os empresários que querem se alocar e os que estão lá alocados, isso tem sido um constante diálogo com eles e todos eles sabem o que é que vai ser ali em cada canto, enfim. Agora, de certa forma também, Ivoneide, o Instituto Cultural Iracema já está projetando todo esse trabalho junto com vocês, dá uma certa tranquilidade de que a prefeitura está fazendo alguma coisa para manter vocês lá no mesmo lugar, não é? Com certeza. Eu mesmo, quando o Sabadia nos procurou, e o Fábio, né, que trabalha junto, né, ele é antropólogo, é professor, né? Sim. Ele nos procurou e disse, falou dessa ideia aí que ele acabou de falar. Eu me senti muito tranquila. Mas acontece que tem as pessoas antigas, as pessoas mais antigas. Mais idosas, mais né? idosas, que não entendem que a cabecinha ainda é muito ainda antiga, daquelas coisas antigas. Pelo menos a minha mãe, outras pessoas lá, aqueles mais antigos, eles não entendem essas coisas mais modernas. Eles querem aquele preto no preto e branco no branco. Eles só vão acreditar se chegar uma comissão lá. Eu posso até chegar lá e dizer, gente, eu fui para uma reunião, o Poço da Draga não vai sair. Aí eles não vão ter... Você assinou alguma coisa? Eles não vão ter a mesma credibilidade se chegar uma comissão, ou do governo, da prefeitura, e falar, né? Vamos fazer uma reunião com o povo, vamos explicar isso e isso. Aí sim, o povo vai se sentir mais tranquilo. Existe um estresse de toda a comunidade da Praia de Iracema. As pessoas que moram naquele prédio que fica na frente do aquário, que é um prédio de 5 andares, acreditam até hoje que o prédio vai ser demolido. E eu tive informação que ele não vai ser demolido. Não vai ser demolido? Então, imagine o Poço da Draga, que é mais humilde, o medo deve ser muito maior. Aquele prédio, que é um prédio residencial, apartamentos caros, as pessoas acham que o prédio vai ser destruído. E a informação que eu tenho é que não vai ser destruído nem o Poço da Draga, nem aquele prédio. Entendeu? A informação que não é oficial, mas é uma informação, eu acredito, verdadeira. Legal. Ontem, na reunião que vocês tiveram, qual foi a atitude prática que foi anunciada no sentido de começar essas reformas, diria, sociais ali nessa comunidade? É o que eu falei no início. As obras são sensacionais, estão acontecendo já. A mudança na Praia de Iracema é impressionante. Quem não conhece, venha conhecer, porque a Praia de Iracema está mudando. Agora, esse é o primeiro fórum. Nós não temos conclusão nenhuma do que vai acontecer. Nós vamos começar a mexer mais. Nós vamos aumentar o grupo. Esse grupo vai passar de 30 mil pessoas, vai chegar a 50 mil pessoas. Nós vamos pressionar, nós queremos ir dentro da Assembleia Legislativa, nós queremos ir na Câmara Municipal, nós queremos procurar soluções. Havia uma suspeita de que a obra do aquário teria alguma dificuldade para sair do papel por causa do licenciamento ambiental. Foi dito alguma coisa ontem em relação a isso? Você tem um aquário que é fora do mar, ele não tem nenhuma agressão ambiental. Entendeu? Isso aí já está, eu acho que praticamente decidido. Eu não sei como foi resolvido, mas a obra do aquário até o dinheiro já foi liberado pela Câmara do... Todo o dinheiro, mas não há necessidade de ter licença ambiental para a obra? Exatamente. Não, toda obra tem que ter licença. Agora, não tem nenhuma agressão ambiental em um aquário que está fora do mar. Ele não está tem nenhuma ameaça, né? Ele não ameaça a... Isso foi informação dada pelo arquiteto do projeto, Leonardo Fontinelli. Pronto. E o Bismarck me falou que já houve todas as licitações, estão todas as empresas contratadas, só está faltando mesmo a SEMAR se liberar.